Saúde as irmãs e irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Estamos abordando o tema Ser metodista é bom demais e assim o que a Bíblia tem a respeito para nos edificar com o projeto Revitalização de Igrejas. Quando ouço essa palavra, me lembro de outra palavra, oração, no qual temos alguém que ora e que também realiza uma ação. E se tirarmos a letra O, temos ração, que nos lembra alimentação. E orar é uma forma espiritual de nos alimentarmos em comunhão com Deus. Em relação à palavra revitalização, me lembro de vitalização, que é o processo de manter a vida, o qual também é vital para a nossa continuidade. E revitalização é o processo para trazer novamente o processo para a manutenção da vida. E creio que, como se diz, para dar um novo gás. E assim, o processo de revitalização de uma igreja local é aproveitar da vida ainda existente para gerar mais vida, gerar mais almas para Cristo Jesus. E devemos nos lembrar de que uma igreja local, se não tiver vidas humanas que se acheguem, não haverá fruto, não haverá futuro para ela, porque ninguém nesse mundo é eterno. Também é interessante observar que o processo de revitalização nos lembra um respiro que é vital. E respiro tem a ver com vida, e vida nas Escrituras Sagradas tem a ver com sopro, e no caso, o sopro divino. Vejamos o que relata Gênesis 2:7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Entendemos que a figura ou estátua que Deus moldou em Gênesis, uma mistura de água, do vapor e da terra, só se tornou vivente com o sopro divino que lhe deu vida. Era algo morto que se tornou vivo. E hoje não é necessário que algo esteja morto para receber vida. O processo de revitalização tem a ver com trazer um respiro diferente, um respiro renovador, um respiro que traga a revitalização para uma igreja local, que esteja estagnada ou se estagnando. E no momento que uma igreja local sai das quatro paredes do templo, ela sinaliza que as portas estão abertas e que todas as pessoas têm valor para Deus. É uma vitalização que torna-se uma realidade. No texto de 1 Reis 17, 21, a parte B até o 22, observamos a oração de Elias para que Deus revivesse o menino que falecera. E clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor meu Deus, rogo-te que a alma desse menino torne a entrar nele. E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Temos aqui um caso de ressurreição, no qual um ser humano que havia falecido foi trazido de volta à vida. Houve uma revitalização, pois alguém que perdera a vida tinha agora uma nova vida, uma vida velha que foi trocada por uma nova vida. Isso mostra que uma igreja local, antes de fechar as portas, de fato, ainda pode ter um último suspiro ou fôlego de vida. E aí que entra a revitalização, para trazer um novo respiro, uma nova oportunidade. Tem um ditado que gosto muito: recuar sim, desistir jamais. Temos outro caso de ressurreição no Antigo Testamento. É 2 Reis 4, 32 a 35. Eliseu foi instrumento de Deus para que o filho da sunamita voltasse à vida. Vejamos. E chegando Eliseu àquela casa, eis que o menino jazia morto sobre a cama. Entrou ele e fechou a porta sobre ele e ambos, e orou ao Senhor. E subiu à cama e deitou-se sobre o menino, e pondo a sua boca sobre a boca dele, e os seus olhos sobre os olhos dele, e as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu. Depois desceu e andou naquela casa, de uma parte para outra, e tornou a subir, e se estendeu sobre ele. Então o menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Não vamos debater sobre os procedimentos que Eliseu fez para que algo ocorresse. Entretanto, pôr a sua boca sobre a boca do filho da sunamita pode ter algumas interpretações. E uma delas é que, em caso de procedimentos médicos, em hospitais e em outros lugares, como numa praia, a respiração boca a boca tem salvado milhares de vidas. Eliseu pode ter compreendido que o sopro divino procedeu da boca de Deus para com o ser humano e pode ter crido que, se ele tinha o fôlego de vida, poderia compartilhar com o jovem morto, que já não tinha o fôlego de vida. O que temos na conclusão é que o filho da sunamita espirrou 7 vezes e voltou à vida. E voltou com uma vida diferente da que tinha.
de uma vida estagnada e morta, voltou para uma vida nova. Lembra uma fênix que do pó das cinzas volta à vida. Infelizmente, há pessimistas neste mundo e também em igrejas. Porém, temos a possibilidade de buscar uma revitalização para o que noutrora teve uma vitalização e foi se apagando, desgastando e estagnando. Da mesma forma que médicos lutam para salvar vidas, somos desafiados a salvar vidas e não desistir. Desistir é fácil, porém lutar exige esforço. É cômodo viver numa área de conforto, com atitude passiva e inativa, porque sair de uma área de conforto para uma vida de ação e de atividade exige esforço, paciência e fé. Vamos agora a um texto clássico no Antigo Testamento sobre um evento interessante. É Ezequiel 37, versículos 9 e 10. E ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz ao Espírito: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem, então o Espírito entrou neles e viveram. E se puseram em pé, um exército grande e extremo. É interessante ler os versículos anteriores e posteriores, porém é inspirador ver o que acontece nesse relato abordado. Esqueletos sem veias, órgãos internos, carne e pele, praticamente mortos. Entretanto, o fôlego de vida trouxe uma nova vida a quem já estava morto há tempos. A estagnação física trouxera a debilidade e com isso a morte. Mas aqui temos uma revitalização da morte para a vida. E não foi nem estagnação, foi morte mesmo. E com o novo sopro, houve um novo fôlego. E com o novo fôlego, o processo de revitalização trouxe novo fôlego, novo gás, nova vida. É possível fazer isto com igrejas locais que estejam estagnadas ou estagnando, e dá trabalho. Vejamos o caso de uma menina que Jesus ressuscitou em Marcos 5, 38 a 43. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço, e os que choravam muito e pranteavam. E entrando, disse-lhes: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido é: menina, a te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos. E assombraram-se com grande espanto. E mandou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e disse que lhe dessem de comer. Temos aqui a menina que morrera e perdera o fôlego de vida. Sua saúde estava se estagnando e a morte foi o golpe final a um ser humano que teve sua vida estagnada. Entretanto, Jesus, autor da vida, deu uma nova vida, um novo ânimo, nova vitalização em seu corpo, trazendo uma revitalização para poder viver uma nova vida, porque a anterior tinha se findado. E enquanto os familiares e conhecidos choravam pela perda da vida, Jesus mostrou que nem tudo estava perdido. Foi o que ele fez, trouxe vida para quem não tinha. Igrejas locais hoje que se encontram se estagnando ou se estagnaram, ainda tem um último fôlego e é a partir dele que Deus quer agir. É a questão de fé e de esforço. Temos em Jesus outro evento interessante, é João 20, 19 e 23. Chegada pois a tarde daquele dia, o primeiro da semana, encerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham juntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isso, mostrou-lhes as suas mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram, vendo o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também vos envio a vós. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados lhes são perdoados. Aqueles a quem os retiverdes lhes são retidos. No relato, após a ressurreição de Jesus, do domingo à tarde, ele se manifestou aonde seus discípulos estavam, e por ter-lhes assustado com a sua aparição, trouxe-lhes a paz. Em seguida, assoprou sobre eles e disse-lhes para receberem o Espírito Santo em suas vidas. De fato, eles tinham o Espírito ou a alma em seus corpos. O fôlego de vida, porém, precisava da ação, inspiração divina em si.
E só foi possível com a revitalização interior em suas almas. Eram homens com medo e escondidos, trancados numa casa. Mas em pouco tempo, com a renovação do fôlego e devido à revitalização proporcionada por Deus, sairiam para apregoar as boas novas da salvação e dariam início à implantação do reino de Deus. E seriam as primeiras bases da igreja terrena de Jesus, a igreja primitiva. Algo parecido pode estar ocorrendo com uma igreja local que esteja estagnada ou estagnando, ao se manter em si e não sair. E foi o que Jesus fez com seus discípulos, ao tirar-lhes de onde estavam, assustados, passivos e inativos. Observamos, em alguns momentos, Deus mudar o nome de pessoas. E isso teve algum significado. Comecemos por Abrão, em Gênesis 17, 5. E não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abrão será o teu nome, porque por pai de muitas nações te tenho posto. Abrão em hebraico significa pai exaltado, um semideus, e Abrão significa pai de muitas nações. De fato, Deus não se associaria com um semideus, mas com alguém que geraria descendências. Deus revitaliza alguém a partir da revitalização de um nome, da mudança do nome, e assim Abrão é conhecido como pai da fé. Outra mudança operada por Deus foi com Sarai, mulher de Abrão. É o texto de Gênesis 17, 15. Disse Deus mais a Abrão: a Sarai, tua mulher, não chamarás mais pelo nome de Sarai, mas Sara será o seu nome. Sarai em hebraico significa contenda e Sara significa princesa. Assim, Deus desejou que seu associado tivesse uma princesa por mulher, e não uma contenda que traria um desastre na família da fé. Observamos Deus revitalizar, com a mudança de nome, a mulher e o homem, para uma grande missão. Jacó é o próximo que teve o nome trocado por Deus. É Gênesis 32, 38. Então disse: não te chamarás mais Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Jacó em hebraico significa embusteiro, golpista, e foi o que os textos relatam. Nasceu segurando no calcanhar do irmão, querendo tomar-lhe a primogenitura, trocou com o irmão a primogenitura por um prato com alimento, enganou o pai se fantasiando para tomar a primogenitura, enganou o sogro se enriquecendo com os animais que iam nascendo através de estratagemas. Deus não poderia se associar com um homem assim. Por isso, mudou o nome para Israel, que significa aquele que luta com Deus, não contra Deus, mas ao seu lado. Deus revitalizara o nome desse homem para lhe ser um instrumento. Pedro, um dos discípulos de Jesus, também foi alguém que teve mudança em seu nome. É João 1,42. Ele levou a Jesus e, olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Em hebraico, o nome do discípulo é Simão. Simão é a abreviação de Simeão. É como o que acontece com Zé, que é a abreviação de José. Assim, Simão significa, dependendo do contexto, ouvinte, obediente. É como o contexto da palavra casa. Quem casa, quer casa. Ou seja, quem se une em matrimônio, deseja um lar. E Jesus resolveu chamar esse homem, que devia ser bom ouvinte e alguém obediente, por Cefas, que quer dizer Pedro. O que acontece no relato é que Jesus e seus discípulos na época falavam o idioma aramaico. E no aramaico, Jesus chama Simeão, ou Simão de Cefas, que significa pedra. Entretanto, como era importante apregoar as boas novas em grego, que era o idioma internacional na época, e todo o Novo Testamento, foi escrito em grego. O nome de Cefas foi traduzido para o grego, que é Petros, ou seja, pedra em português. O que Jesus quis nos mostrar é que esse homem, ouvinte e obediente, deveria ser uma pedra, ou seja, uma base em sua igreja terrena. De fato, todas as pessoas que se tornam servas do Senhor Deus se tornam pedras vivas das pessoas, na vida delas, e não pedras de tropeço, mas base de sustentação. Jesus revitalizava esse nome chamando-o por outro. O nome anterior tinha sido revitalizado para um novo nome. No processo de revitalização, uma igreja local revitaliza sua história, dando novo significado e fôlego para o mesmo nome na mesma localidade. De fato, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. É o que afirma 2 Coríntios 5,17. É assumir essa verdade ou não.
É interessante observar os próximos dois relatos que mencionam o mesmo acontecimento. Primeiro de Mateus 1, 20 a 23. E projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E dará à luz um filho, e chamará o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo de seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz: Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, chamá-lo pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Em seguida, o texto de Lucas 1, 28 a 31. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras, e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que teu ventre conceberás e dará à luz um filho, e pôr-lhe-ás o nome de Jesus. O que temos é a menção de dois nomes, Emanuel e Jesus. Emanuel vem do hebraico Deus conosco, e significa a presença constante e divina entre nós. E essa manifestação ocorreu com o nascimento de Jesus, cujo nome, do original hebraico, veio para o grego e significa Salvador. E Jesus de fato veio como Salvador para salvar a humanidade. Não há entre Emanuel e Jesus uma revitalização de nomes, mas a profecia se cumprindo. Deus, ou no caso, o Deus Filho, segunda pessoa da Trindade, o Verbo, a Palavra de Deus, se fazendo carne para salvar os seres humanos feitos de carne. É com a ação do Espírito Santo que Deus, em Jesus, quer revitalizar igrejas locais. E o que nos coloquemos, assim, à disposição de Deus para essa tarefa desafiadora. Assim, irmãos e irmãs, façamos a nossa parte no processo de revitalização de igrejas, para que elas tenham um novo ânimo, vida nova, para também compartilhar da vida em abundância em Cristo Jesus. E para que o tema Ser Metodista seja bom demais, de fato. Amém. Assim, que possamos, com este vídeo, o estudo que tivemos aqui, fazermos a nossa parte, orarmos, nos colocarmos à disposição do Senhor para que o metodismo continue vital, continue sendo uma bênção na face da terra, como tem sido na nossa vida também. Assim, ser metodista é bom demais. Amém.